qual a porcentagem de desequilíbrio entre a renda fixa e a renda variável que é ideal para fazer o rebalanceamento da carteira? Quer matar essa? Eu acho que é muito variável, né, de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um percentual muito grande de renda fixa e pouco percentual de renda variável, principalmente quem está começando. O cara coloca lá 10%, começa com pouco. Então, se as ações elas começarem a subir muito, é uma proteção, né? Começar a fazer parte e for para 20% da sua carteira, por exemplo, você começa a comprar renda fixa. Então, você está comprando, está deixando de comprar as ações quando elas estão na alta, digamos assim. Mas não existe uma regra, né? Vai depender muito de perfil para perfil. O meu percentual de renda fixa é baixo com relação ao de renda variável, e eu não me preocupo muito com o rebalanceamento nesses casos, né? Eu sei mais ou menos, né, em que período do mercado a gente está e tal. Então você vai vendo quando você tem que fazer um aporte um pouco maior em renda fixa, em renda variável. Eu não me preocupo muito. Não existe um número certo, né, tipo 80-20, né? Ele tem um range, né? De tanto a tanto aqui é tranquilo, porque eu preciso de renda fixa para tal coisa, né, para proteção, para isso, para aquilo. E de renda variável é o que vai fazer a carteira crescer a longo prazo, né? Então, não existe uma regra, cada um tem um percentual X. Esse rebalanceamento você pode fazer de várias formas. O único critério, digamos assim, que você tem que usar é que você se sinta confortável com o investimento que você tem. Se você está vendo que você está ficando muito exposto em ação, está na hora de você deixar de aportar, né, ou então diminuir um pouco da posição e se proteger na renda fixa. Eu acho o seguinte, né? Tá até no nosso e-book, depois vai lá no link do Fique Tranquilo Links. Se você estiver assistindo no Instagram, o link está aí na bio, é só clicar lá, baixa o nosso e-book que vai estar explicado. De você entender o seguinte: primeiro, eu não entendo como rebalanceamento. Eu entendo que são duas coisas diferentes com objetivos diferentes. Para que serve a renda fixa dentro de uma carteira? Ela serve para proteger o seu capital. Para que serve a renda variável dentro da sua carteira? Serve para remunerar o seu capital. Durante muito tempo, a renda fixa no Brasil serviu para remuneração de capital, porque a gente tinha uma taxa de juros muito alta. Hoje, isso não faz mais parte da realidade. Então, o que você tem? Você tem etapas da vida e você tem objetivos a alcançar. Quando você tem um objetivo a alcançar, sim ou sim, vamos dizer que você tem um determinado compromisso, em que você, chegando naquela data, você tem que honrar aquele compromisso, por mais que você se sinta tentado a colocar hoje um dinheiro aqui, para que a renda variável aumente o seu dinheiro para você poder pagar uma dívida no futuro, como a renda é variável, pode acontecer de no dia de você pagar aquela dívida, aconteceu um Covid e você perdeu tudo no dia anterior. No dia anterior do seu casamento, tem um problema na Bolsa de Valores e você perde 30%. Então, são coisas diferentes. O que você vai ter é momentos diferentes da vida em que você vai precisar ter uma proteção de capital e um momento da vida em que você vai ter uma maior exposição ao risco para remunerar esse capital. Então, existe uma regrinha que o pessoal fala, é 100 menos a idade, é o seu índice entre renda fixa e renda variável. Não é assim. Né? Não quer dizer que porque você é novo, você vai estar mais exposto à renda variável e menos exposto em renda fixa. Né? Porque você pode ter um cara que ganhou muito dinheiro com pouca idade e ele precisa preservar a capital. Então, quanto mais velho você fica, mais capital você precisa preservar. E você vai preservar onde? Você pode preservar ele em imóveis físicos, você pode preservar ele na renda fixa. Significa o seguinte, que se tudo der errado, você tem um ponto da onde a sua perda financeira não passa, tá? Então vamos supor, você é um investidor de imóveis e você só investe em imóveis, tá? Vai chegar no momento que você vai ter uma mansão de 20 milhões. Uma mansão de 20 milhões, vamos supor. Só que se alguma coisa der errada com aquela mansão de 20 milhões, você tem um passivo gigantesco de taxas, de IPTU para pagar, não sei o quê, que é um problema. E você não usa aquela mansão de 20 milhões. Faz muito mais sentido você ter um apartamento de 3 quartos ou de 2 quartos, que é a régua que você tem para botar a sua família embaixo. Olha, que eu já estou falando de um cara casado, né? Então, se tudo der errado na sua vida e você perder tudo, você não tem mais salário, você pode mudar para o seu apartamento de 2 quartos que está pago e você consegue viver nele tranquilamente. Ele é a sua renda fixa.
Antes você morava num 3/4 alugado, você morava num quarto alugado, você morava numa cobertura alugada, era sua renda variável. Você não precisa desembolsar 3 milhões de reais para morar numa cobertura. Você paga um aluguel e você tem um apartamento de 3/4 ali que é seu, que você junta para pagar a sua despesa de um apartamento melhor. Ele é o seu porto seguro. A renda fixa é aquele ponto da onde o seu patrimônio não passa. Então, quanto mais você tem necessidade de proteção, maior a sua exposição em renda fixa. Quanto maior a sua possibilidade de estar exposto à volatilidade do mercado, maior a sua exposição em renda variável. Então, dá uma olhadinha lá no nosso e-book, que ele vai estar bem explícito isso lá, tá? Ele não é uma matemática que você vai colocar, não é idade, ou não é nada disso. É quanto você quer proteger, quanto você precisa proteger do seu patrimônio para honrar um compromisso ou para manter o seu nível de vida, o seu estilo de vida. Dali para frente, você coloca o risco. Acho que esse que é o conceito do balanceamento, e não de rebalancear, né? Você ter o seu estilo de vida dizendo, esse daqui é o mínimo que eu estou disposto a chegar. Pronto, e acabou.